Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rieska Meurer e eu vim falar sobre livros. Vocês acharam que eu ia demorar para trazer a parte 2? Eu fiquei muito feliz que vocês reagiram muito bem ao vídeo da semana passada e eu quero começar pelo campeão de solicitações lá nos comentários. Ele já estava na minha lista da parte 2, mas eu decidi começar o vídeo com ele exatamente pelo tanto de gente que pediu. C.S. Lewis, que é o autor de As Crônicas de Nárnia. Apesar de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa não ser o primeiro livro na ordem cronológica da história, ele foi o primeiro lançado pelo Lewis. Por quê? O C.S. Lewis ele escreveu os livros fora da ordem cronológica da história. Ele foi lançando no decorrer dos anos e as histórias se encaixam, é tipo um quebra-cabeça. Então existem duas formas de você fazer essa leitura. Na verdade, 3, porque a terceira é uma que ele mesmo defendia. São 7 ao total. Eu já vou aproveitar e mostrar todos. Pela ordem cronológica da história e não de lançamento. O primeiro é O Sobrinho do Mago, depois nós temos O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e o Seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. São esses os 7 livros que compõem a obra das Crônicas de Nárnia. Para quem cresceu, foi criança ou adolescente ali no começo dos anos 2000, vai se lembrar que teve uma série de filmes das Crônicas de Nárnia e inclusive o plano era que todos os livros fossem adaptados tal qual foi com os livros do Harry Potter, mas houve algumas divergências, alguns problemas entre a equipe de produção, então eles só fizeram os 3 primeiros livros que estavam sendo gravados na ordem de lançamento, que daí é uma outra ordem aqui. Então quando você vai fazer a leitura, existem essas 3 formas. Você pode ler na ordem cronológica da história, você pode ler na ordem do lançamento ou, segundo o próprio autor, o Lewis defendia que você pode ler em qualquer ordem que não influencia em nada, porque são histórias que não são interdependentes. Então não é como, por exemplo, em Harry Potter, que se você lê o 5º livro sem ter lido os anteriores, você não vai entender o que aconteceu para chegar naquele ponto. Essas são histórias que não são dependentes umas das outras, então tudo bem você ler fora de ordem. Nárnia é um mundo fantástico, paralelo ao nosso mundo, em que existem criaturas mágicas, criaturas fantásticas, reinos diferentes e tudo mais que faz parte da literatura fantástica. Ela é considerada uma literatura infanto-juvenil e ela é muito incentivada, muito recomendada para aqueles que buscam literatura cristã, porque ela traz no meio da história vários ensinamentos cristãos disfarçados de conselhos e de conversas assim entre os personagens. Segundo autor que eu trago para vocês é a rainha do romance policial, Agatha Christie. O meu livro favorito é E Não Sobrou Nenhum. Eu acho que eu já li esse livro umas 3 vezes. E sempre que alguém me pede algum livro da Agatha Christie, eu empresto, eu recomendo esse daqui e eu entrego o livro falando: se você descobrir quem é o assassino, eu te dou R$50. Porque é impossível, não tem como descobrir quem que é o assassino aqui nessa história. Então, resumidamente, em E Não Sobrou Nenhum, 10 pessoas diferentes são convidadas a passar um fim de semana em uma ilha de um ricaço. Eles não conhecem essa pessoa, eles não sabem, mas era muito comum lá na Inglaterra nos anos 20, 30 mais ou menos, esse tipo de convite. Quando as pessoas queriam se conhecer, queriam criar relações na sociedade, eles iam lá e convidavam para jantares, para passar temporada, para passar um tempo e criar esses laços entre as pessoas da alta sociedade. E daí essas 10 pessoas são convidadas a passar esse fim de semana nessa ilha, só que quando chega lá, eles descobrem que eles só vão receber o barco que busca eles dessa ilha quando esse fim de semana passar. E o que acontece? Essas pessoas, elas começam a cair mortas. Eles vão lá e revistam a ilha toda e eles não conseguem encontrar ninguém. Eles revistam toda a casa, toda a ilha, todos os cantos e não tem mais ninguém junto com eles. Ou seja, o assassino é um dos 10 convidados. Então, a história se desenvolve toda em torno dessas mortes e da gente tentando descobrir quem que é o assassino. Esse livro aqui, sério, super recomendo. E daí eu queria comentar com vocês que esse ano eu fui selecionada para participar do desafio Read Christie da LIPM Editores. Para quem não conhece, o Read Christie é um desafio mundial, não só aqui no Brasil existe. Então, várias editoras pelo mundo todo fazem esse desafio incentivando a leitura das obras da Agatha Christie. Então, o canal esse ano
é parceiro da LPM Editores e eu já recebi os 2 primeiros livros de 2025, A Mansão Hollow e Os 13 Problemas. Eu já comecei as leituras e em breve eu vou trazer um vídeo específico para falar para vocês o que eu achei dessas obras. O terceiro autor inglês que eu trago para vocês, infelizmente eu não tenho nenhuma edição física aqui comigo, aqui no meu acervo, e é o autor que também não tem como passar uma lista de literatura inglesa sem falar de Charles Dickens. Esse autor, ele escreveu obras muito renomadas, obras que fazem parte, assim, importante da literatura inglesa, como, por exemplo, Um Conto de Duas Cidades, Oliver Twist, Grandes Esperanças, David Copperfield, mas eu trago para vocês a recomendação da história que, além de ser bem rapidinha a leitura, também é muito famosa, acaba que ela é mais popularizada por causa da época do Natal, que é a história Um Conto de Natal ou Um Cântico de Natal, dependendo da tradução que você procurar. Mas basicamente a gente acompanha o Sr. Scrooge, que é um velho rico, muito rico e muito avarento, e está ali na semana, nas vésperas do Natal, e ele recebe a visita de 3 fantasmas. O fantasma do passado, o fantasma do presente e o fantasma do futuro, que vem mostrar para ele as escolhas dele, o peso das escolhas dele e faz ele começar a refletir sobre as coisas que realmente importam na vida. E é um livro lindíssimo, tem muitas adaptações, inclusive eu lembro que quando eu era criança tinha uma adaptação muito famosa em que o tio Patinhas era o Scrooge, né, e o Mickey era o personagem do sobrinho dele e tudo mais. Então foi uma adaptação mais infantil, mas tem uma adaptação recente também em que o Jim Carrey faz o papel do Scrooge e também dos fantasmas. Charles Dickens é um dos autores que eu gostaria de ler mais. Eu já coloquei algumas obras dele na minha wishlist e espero em breve ter muitas outras leituras dele para recomendar, além de Um Conto de Natal. Próxima autora que eu trago para vocês, eu vou recomendar a maravilhosa, que também tá na minha lista de leituras favoritas da vida, Elizabeth Gaskell, em especial o livro Norte e Sul. Esse livro, gente, é maravilhoso. Eu amo de paixão. Ele, inclusive, está na minha tatuagem dos livros favoritos. E ele conta o relacionamento entre uma jovem, sonhadora, doce, bondosa, com um homem, um empreendedor, né, um empresário muito rígido, muito determinado, e eles têm alguns embates, assim, em relação aos valores morais, em relação ao que é justo, o que é correto no meio empresarial. O livro se chama Norte e Sul porque ela cresceu no sul inglês, que é mais rural, que é mais voltado assim para a vida no campo. O pai dela era pastor em uma igrejinha de uma comunidade rural, um local lindíssimo, muito verde, muito flor, coisa mais linda. E na metade da vida dela, o pai dela decide que ele não tá conseguindo mais corresponder às expectativas de Deus, ele não sente mais que o serviço a Deus e a comunidade está sendo o suficiente e ele decide se mudar para o norte da Inglaterra para encontrar como ele pode servir a Deus de outra maneira. Arrasta a família toda para esse norte inglês que é mais industrial. Eles se mudam para uma cidade cinza por causa da fumaça, assim, das indústrias, e ele começa a dar aula para esse senhor Thornton, que é o par romântico da Margaret Hale. O começo é muito difícil, esses embates morais entre os dois, essas discussões são muito interessantes de acompanhar, principalmente porque é bem no período que estavam surgindo os movimentos sindicais lá na Inglaterra, e ele tem uma fábrica de tecidos de algodão e as pessoas estão tendo problemas de saúde, problema no pulmão por estar respirando aqueles pedacinhos de algodão que as máquinas levantavam. Então, assim, apesar de ser um romance, é um romance que também traz essas discussões morais, essas discussões sociais também. Então, eu recomendo que vocês que gostam de estudar ao mesmo tempo que estão fazendo uma leitura de literatura mesmo, em prosa, eu recomendo Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Próxima autora que eu recomendo para vocês é a Virginia
Woolf. Da Virginia Woolf, até hoje, eu só fiz a leitura de Ao Farol, que faz parte do box Volta ao Mundo em 7 Clássicos da tag Experiências Literárias. Esse daqui, então, foi a representante da Inglaterra. Sendo bem sincera, não foi um dos meus livros favoritos desse box. Inclusive, no vídeo que eu falo de todas as leituras do box, eu comentei que foi bem difícil para eu terminar essa leitura. Mas, basicamente, Ao Farol traz a história de uma residência em uma área litorânea e a gente acompanha não somente a família que é dona, né, dessa propriedade, mas também os seus convidados. Lembra que eu comentei lá na parte da Agatha Christie que era muito comum que as pessoas convidassem as outras para passar temporadas, passar épocas assim nas suas propriedades e fazendo jantares, festas e piqueniques e tudo mais? A gente vai ver muito disso nessa obra aqui, Ao Farol. São vários personagens que estão tentando criar relacionamentos de amizade, mas também possíveis casamentos, formação de família. A gente tem várias pinceladas de como que era a rotina da classe alta da Inglaterra do período ali de 1920, mais ou menos. Só que a escrita, pra mim, foi um pouco difícil porque ela mistura bastante no mesmo parágrafo a narração, o que um personagem tá falando e o outro personagem está pensando. Então, pra mim, era bem confuso. Eu demorei um pouco pra pegar o ritmo. Eu demorei bastante pra terminar. Só que, no final das contas, é uma ótima leitura. E eu gostaria, inclusive, de um dia experimentar fazer a leitura de Mrs. Dalloway ou alguma outra obra da Virginia Woolf, porque Ao Farol foi difícil pra mim. Mas, claro, ela é uma grande representante também da literatura inglesa. Não tinha como deixar ela de fora dessa lista. Outro autor que eu quero recomendar pra vocês, que faz parte da literatura inglesa e que eu não tenho, infelizmente, uma edição física, que é Lewis Carroll. O Lewis Carroll é o autor responsável pela escrita de Alice no País das Maravilhas. Se você já assistiu aquele desenho lá dos anos 50 da Disney, ou se você gostou das adaptações também feitas pelo... Como que é o nome daquele homem? E o que coloca a Helena Bonham Carter e o Johnny Depp em todos? Como que é o nome dele? Tim Burton. Gente, Tim Burton. Eu fiz a leitura no final do ano passado dessa obra, gostei bastante, e eu já falo pra vocês que é muito nostálgico pra quem só assistiu aquele filme dos anos 50 da Disney, aquele desenho animado. Porque, realmente, apesar de ter alguns personagens que foram suprimidos pela história, de ter algumas diferenças, o desenho animado ainda é muito fiel à história do livro. Eu recomendo, se você gosta de Alice no País das Maravilhas, por favor, faça essa leitura, porque é muito nostálgico e vale a pena. Além de C.S. Lewis e Lewis Carroll como autores que fizeram obras para o público infanto-juvenil, eu também vou recomendar para vocês, é claro, Roald Dahl, que é o autor de Matilda. Também escreveu A Convenção das Bruxas, ou As Bruxas, e também escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate, que são duas obras que eu quero ler. Mas, como vocês já sabem, Matilda tem um lugarzinho especial no meu coração. O Roald Dahl, ele fazia livros direcionados ao público infantil, e a Matilda, ela é uma criança prodígio que desde cedo já é super independente e ela aprende o poder da leitura, o poder da literatura, o poder de viajar através dos livros muito cedo. E no decorrer da história ela vai desenvolvendo alguns poderes graças à sua leitura, graças à sua inteligência, e esses poderes ajudam ela a passar por algumas dificuldades enfrentadas em relação à sua família e também à diretora da escola. Quem já assistiu aquela adaptação de 1996 em que o Danny DeVito faz o papel do pai da Matilda, é outro filme que marcou toda uma geração de millennials. Suspeitíssima para falar, mas recomendo que vocês façam também a leitura de Matilda. A próxima recomendação tá recém-adicionada na minha lista de lidos, que é Mowgli, do Rudyard Kipling. O Rudyard Kipling, ele é um autor inglês. Ele passou grande parte da vida dele na Índia, só que na Índia no período que estava sendo colonizado pelos ingleses. Ele é de família inglesa, ele viveu na Índia, as obras dele são bem focadas no período, né, da vida dele da Índia, mas ele é um autor inglês. Basicamente, acompanha a história de um menino que ele é
retirado à força da sua aldeia por um tigre chamado Shere Khan. Por um acaso do destino, o Shere Khan não consegue devorar ele naquela noite e o bebê é encontrado por uma loba e a loba decide que quer criar ele como filho dela junto com os outros bebês ali, com os outros lobinhos da ninhada dela. E daí são várias histórias que acompanham o processo de crescimento do Mowgli na selva. Então a gente não tem história somente dele com a alcateia, mas nós temos também a história de como que ele foi educado pela lei da selva, pelo Baloo, que é o urso, como que ele foi ensinado a caçar pelo Bagheera, que é aquela pantera que acompanha ele, os embates que ele tem com o Shere Khan, que nunca deixa passar o fato de que o Mowgli era para ter sido uma refeição dele e que agora o Mowgli é uma ameaça para ele dentro da selva. O contato dele com a tribo dos macacos, a cobra K e dentre outros. Eu falei pra vocês que o desenho da Alice no País das Maravilhas era bem fiel ao livro. Não acontece a mesma coisa em Mowgli. Tem muita história. O desenho que a gente assistia quando nós éramos crianças, a adaptação em live action que foi feita nos anos 2010, ali 2015 mais ou menos, não tem nada a ver. É apenas um trechinho de nada, um conto de nada desse livro aqui. Tem muita história, muito legal e muitos ensinamentos lindíssimos que só prova que a gente tem muito que aprender com os animais da selva. Não tem como a gente falar também da literatura inglesa, trazendo agora para um período mais recente, obras mais contemporâneas. Não tem como a gente falar sobre livros ingleses sem a gente falar do que se tornou um baita de um fenômeno no final dos anos 90, início dos anos 2000 e se arrasta até hoje, que é Harry Potter, da J.K. Rowling. Eu, sinceramente, de primeira não tinha pensado em trazer ela, mas houve alguns comentários no vídeo da semana passada e eu fiquei refletindo que realmente é uma obra que faz parte da literatura inglesa. Eu pensei em não trazer porque eu não concordo com vários posicionamentos, né, da autora. Eu não sei se eu concordo que a gente deve dividir a obra do autor, né, do criador, mas enfim, eu sou muito fã, continuo sendo muito fã de Harry Potter, fez parte das minhas leituras na adolescência, tem um peso importantíssimo na vida de leitores de todo o mundo. E a gente não poderia passar sem falar da história do menino que cresce órfão de pai e mãe, criado pelos tios, morando no armário debaixo da escada, e aos 11 anos descobre que ele não apenas é um bruxo, como ele é um bruxo muitíssimo famoso, muitíssimo poderoso, responsável pela derrota do Lord Voldemort, quando ainda era um bebê. E são 7 obras: Harry Potter e a Pedra Filosofal, A Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban, que é o meu favorito, O Cálice de Fogo, A Ordem da Fênix, Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte. Sendo bem sincera, eu gosto bastante dessa edição que eu tenho aqui em casa. Eu comprei há muitos anos atrás, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ido comprando aos poucos o livro com a capa clássica, que é essa que eu vou deixar a imagem aqui. Me arrependi de ter comprado o conjunto nessa edição aqui, que é muito bonita, mas eu acho que a capa clássica é a capa clássica, deveria ser ela aqui na minha estante. Bom, eu vou recomendar para vocês também a leitura de Anthony Burgess, da obra Laranja Mecânica. Essa daqui é uma edição especial de 50 anos que foi lançada há um tempinho atrás pela editora Aleph. É uma edição muito bonita. Ela tem essa jacket aqui e a capa do livro sem a jacket é assim. E daí, além de ter os detalhes em laranja, ele também tem algumas ilustrações. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui pra mostrar pra vocês. Ó, uma das ilustrações. Basicamente, a história de Laranja Mecânica é num mundo distópico e a gente acompanha a história de um personagem que é um rapaz que faz parte de um grupo de jovens rebeldes criminosos. São maldosos e gostam de cometer maldades, de cometer crimes contra as outras pessoas. E em um desses crimes que eles estão cometendo contra um casal, eles cometem um crime bárbaro assim, e esse rapaz, ele é preso e ele é
selecionado para fazer parte de um experimento do governo em que eles vão condicionar essa pessoa, esse criminoso, para que ele não consiga cometer crimes novamente. Eles vão fazendo um processo de tortura. É um processo bem pesado, é uma leitura bem fora do comum, e eles vão realizando testes, eles vão realizando esse treinamento para que ao final do programa ele não consiga mais pensar em fazer maldade, ele não consiga sequer se imaginar cometendo crimes, mas a um custo muito alto. Eu fiz essa leitura, acho que já tem uns 10, 11 anos mais ou menos, e eu não sei se eu vou reler esse livro algum dia na minha vida. Eu gosto de recomendar ele para outras pessoas, porque eu acredito que ele seja um instrumento muito bom para crítica, para a construção do ser humano crítico, principalmente para aquelas pessoas que querem refletir sobre até onde a gente pode e deve ir nas punições, até onde a gente pode e deve ir na hora de prevenir crimes de acontecerem. Esse daqui é outro livro que já se tornou assim um clássico contemporâneo da literatura inglesa, mas eu já faço o alerta que esse livro ele vai ter vários gatilhos de violência, então se você não se sente confortável de fazer a leitura de obras que tragam violência física e também sexual, eu recomendo que vocês passem direto. É um livro bem chocante, mas é um livro que traz muitas reflexões necessárias para a sociedade como um todo. Bom, dos livros que eu já fiz a leitura, dos autores que eu já li e que eu gostaria de recomendar para vocês, foram esses. E eu vou finalizar o vídeo compartilhando com vocês mais 2 autores. Eu trouxe 3 na semana passada, agora eu vou comentar mais 2 autores que eu ainda não li, mas que eu quero em breve ter a oportunidade de conhecer. Um deles é o autor Lord Byron, responsável pela criação do poema da história do Dom Juan. E também Daniel Defoe, que é o autor responsável pela criação da obra Robinson Crusoe. Esses são os 2 livros específicos que eu gostaria de conhecer desses autores ingleses que eu ainda não li absolutamente nada. Bom, pessoal, então essa foi a parte 2 do nosso vídeo para conhecer a literatura inglesa. Agora, se eu deixei algum autor que vocês acham essencial de fora dessa lista, por favor, deixem aqui nos comentários. Se forem brigar comigo, briguem de maneira gentil, por favor. Lembre-se que eu sou uma pessoa só e as dicas que eu trago aqui são de obras que eu já li. Se eu não trouxe esse autor, é que provavelmente eu não li ele ainda. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E se vocês gostam de conteúdo de literatura, por favor, curtam esse vídeo e sintam-se à vontade para se inscrever no canal. Sugestões são sempre bem-vindas. Tenham um lindo dia e ótimas leituras. Tchau!